João capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim para nós a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós agradecemos, louvamos a Ti por esta palavra viva, eficaz. Dá para nós um coração de terra boa, para recebermos, ó Deus, a semente da Tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, fale conosco como o Senhor já tem feito desde o momento que colocamos os nossos pés aqui. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Uma das realidades mais difíceis que nós enfrentamos é a realidade da despedida. Despedir-se de alguém que você gosta muito, mesmo que seja por um tempo curto, por um momento temporário, a despedida nem sempre é fácil. Quando há um sentimento positivo, não é verdade? Seja um filho que vai embora, seja por conta da morte, seja por uma falta de continuidade, seja por qual motivo for, você afastar-se de alguém que você tem apreço, ser forçado pela vida, às vezes, é uma realidade que traz para nós algum desconforto, traz para nós alguma dor, traz para nós algo que a gente no português tenta expressar com a palavra saudade. Algumas línguas nem existe essa palavra saudade, de tão complexo que é. E é uma palavra que não representa, porque a despedida, ela causa em nós insegurança, medo, desconforto, temor, não causa uma certa dor. Lógico que tem situações que a gente dá graças a Deus, né, de nunca mais ver, né? Algumas pessoas você diz, já vai tarde, né? Infeliz. Mas tem situações, tem pessoas, tem realidades que despedir-se dela nos causa angústia. E nós estamos lendo um texto que retrata para nós o início de um discurso de despedida. Jesus, no capítulo 14, 15, 16 e 17, é um longo bloco com 4 capítulos em que Jesus se coloca em despedida dos seus discípulos. Ele começa a sua obra, começa o seu trabalho, Jesus faz o que ele tem que fazer, mas no capítulo 13, ao iniciar o capítulo 13, nós vamos ler que Jesus pressente e entende que é chegada a sua hora de passar para junto do Pai.
Ou seja, aquilo que Jesus veio cumprir está chegando um momento decisivo, e essa hora representa, na verdade, a sua morte e ressurreição, ou seja, o momento final, esse momento pleno, esse ápice da sua obra está chegando. E pressentindo isso, Jesus tem o seu último momento com os seus discípulos. E esse último momento de Jesus é um episódio muito marcante, porque Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus serve essa ceia aos discípulos, ressignifica esse símbolo, traz um grande ensinamento a respeito da sua missão, de quem Deus é. E é nessa cena, repleta dessa perspectiva da chegada da sua morte, e Jesus sabe o que o espera, Jesus compartilha no seu coração do mesmo sentimento que ele sabe que os seus discípulos estão compartilhando também. Por isso essa fala de Jesus: não se turbe o vosso coração. Na verdade não tenha angústia no coração de vocês. Porque no capítulo 13 e no capítulo 12, Jesus, estando diante dessa chegada da morte, diante da traição de Judas, desse cenário complexo, a alma de Jesus experimenta essa mesma angústia que paira sobre o coração dos discípulos. E é uma angústia que aparece diante desse marco, a despedida. Jesus vai passar para junto do Pai. Ou seja, há um medo, há um temor, há uma dificuldade, porque o que Jesus fez, realizou, não é ainda plenamente claro aos olhos dos discípulos, não é nítido, não há um entendimento pleno, há muita insegurança. A cena do capítulo 13, você pode ler em casa com calma, é uma cena tensa, porque ao mesmo tempo que Jesus lava os pés dos discípulos, há uma dificuldade com relação a Pedro em receber esse gesto de Jesus. Quando eles se assentam à mesa, Jesus anuncia a presença do traidor, Judas se manifesta como traidor, abandona o grupo. Então você pensa o cenário, o peso, a responsabilidade, a tensão, e é isso que paira sobre o coração de Jesus, e é isso que paira sobre o coração dos discípulos. E aí, quando nós entramos no capítulo 14, diante desse discurso de despedida, Jesus fala para os discípulos: não se turbe, ou não tenha angústia na sua alma, não tenha essa preocupação excessiva, esse sentimento que paira sobre vocês, mas ele coloca: tenham fé, para que vocês enfrentem esse período de despedida, vocês experimentem, porque é necessário que eu vá. E é nesse cenário que Jesus coloca para os discípulos algumas palavras importantes para nós, para que nós possamos de fato entender a grandeza da revelação desse amor de Deus, entender a grandeza dessa palavra de Deus para nós, e principalmente entendermos a nossa responsabilidade nesse relacionamento pleno que Deus tem para nós. Porque quando Jesus coloca para os discípulos que é chegada a sua hora de partir e estar junto do Pai, ou seja, enquanto realidade humana, enquanto realidade histórica, enquanto ser humano, a época e o tempo, a missão de Jesus está cumprida, está chegando ao final. Então é necessário que ele vá para inaugurar um novo tempo. Então, mas é necessário que Jesus dê alguns passos, a princípio sozinho, que ele consume de fato, de forma plena, o que ele veio fazer, para que aí sim, depois dele consumar essa missão, nós de uma maneira plena, efetiva, pudéssemos estar com ele. É necessário que ele dê alguns passos à frente, nos deixe um pouco para trás, e aí ele vai dizer que onde ele vai, para onde ele vai, nós ainda não podemos estar, mas é necessário que ele vá, que ele faça alguma coisa, para que aí sim, onde ele está, estejamos nós também. Parece confuso, né? Mas ele não estava ali, depois não está mais. E é interessante porque quando ele coloca essa realidade, Tomé, depois Filipe, mas até anteriormente o próprio Pedro, esses três já estavam confusos
com relação a esse lugar, a esse deslocamento, a essa conclusão da qual Jesus estava falando. Qual o significado disso? Porque quando Jesus diz que eu preciso ir, e onde eu vou vocês ainda não podem estar, a primeira coisa, Pedro, no capítulo 13, ainda vai dizer para Jesus: como assim onde você está nós não podemos ir? E Jesus enfatiza para ele: onde eu vou vocês ainda não têm competência para ir. E Pedro enfatiza: eu por ti darei a minha vida. E aí Jesus retruca Pedro dizendo, na tradução atual: você não tem noção daquilo que você está dizendo, você não tem ideia daquilo que você está falando, é necessário que vocês aguardem, porque ainda vocês não têm competência de ir. Quando Jesus coloca de novo essa questão de ir, para que depois nós estejamos lá também, ele coloca: mas vocês sabem o caminho para estarem comigo depois. E aí Tomé coloca uma pergunta: como saber o caminho? Jesus disse: vocês sabem o caminho. E Tomé falou: como saber o caminho? De que caminho que você está falando? E aí Jesus traz para Tomé e para os discípulos uma das mais lindas declarações a respeito de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora conhecem o Pai e o tendes visto. E aí vem Filipe: Senhor, então mostra-nos o Pai, que isso basta. Se você vai para o Pai, e depois se você está falando que nós o acompanharemos, então mostra o Pai, que isso basta para nós. E aí Jesus retruca Filipe de novo: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e vocês não me tens conhecido? E é uma declaração muito interessante: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, como você tem a coragem de fazer para mim essa pergunta, esse pedido: mostra-nos o Pai? Então vocês percebem que há uma dificuldade com relação aos discípulos em até então conseguirem dimensionar a respeito do que Jesus está falando, do que significa esse estar com Jesus, ir até onde Ele vai, estar com Ele lá onde Ele vai. Do que Ele está dizendo? E é justamente a importância de se entender essa expressão de Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, que vai trazer para nós essa clareza do que Jesus está falando. Humanamente falando, a presença de Jesus era algo limitada. Jesus assume a nossa forma humana, se torna um ser humano, Ele faz o que Ele tem que fazer, mas é necessário que Ele vá para que o Espírito Santo seja enviado, e aí sim, de uma maneira plena, de uma maneira ilimitada, a presença desse mesmo Jesus seja algo constante sobre a nossa vida. E aí quando Ele coloca para os discípulos, dentro da resposta a Tomé: eu sou o caminho, a verdade, a vida, o que Jesus está dizendo para esses discípulos? O que Jesus está dizendo? Que vocês de fato sabem o caminho para estarem comigo de uma maneira definitiva. Mas como há no coração de vocês uma resistência, uma dificuldade em abrir o coração, abrir a vida para esse caminho que eu estou oferecendo a vocês, é impossibilitado a mente e o coração de vocês perceberem esse caminho que está sendo aberto para vocês. E do que Jesus está falando? Amor. Amor. Como assim o amor? Caminho na Bíblia Sagrada é símbolo de prática e jeito de viver a vida. A palavra caminho na Bíblia Sagrada, desde os primeiros textos, das primeiras histórias, tem uma relação direta com o jeito com o qual nós decidimos viver a nossa vida. Então dizer que Jesus é um caminho, Ele é o caminho, é de fato colocar para os discípulos que a minha prática de vida, o meu jeito de viver,
o jeito como eu toco a minha vida, faço as minhas escolhas, o jeito como eu me relaciono com o Pai, o jeito como eu me relaciono com as pessoas, o jeito como eu gasto a minha vida, é para vocês uma prática oferecida que se torna um jeito de andar. Então a ideia de Jesus não é que ele simplesmente aponta, ele é o caminho. É necessário estar em Jesus, num sentido de imitá-lo, de andar conforme ele andou, para que nós possamos entender. E qual é a forma como Jesus andou? Debaixo desse amor de Deus, manifestando esse amor. E é justamente a prática de Jesus que é a prática que traz por si só a revelação da verdade. A verdade que vai aparecer de uma maneira muito forte no capítulo 8. Jesus, quando está discutindo com os fariseus, com as autoridades, diante da arrogância dos religiosos, e Jesus oferecendo para eles uma possibilidade de uma vida nova, eles arrogando para si de que eles já estão libertos, Jesus vai dizer para eles: não, só há possibilidade de uma verdadeira vida de liberdade quem experimenta a verdade. A verdade vos libertará. Esse versículo clássico. Quando vocês conhecerem a verdade, vocês de fato estarão livres, porque somente se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então há um debate dizendo que é a prática de Jesus, aquilo que Jesus oferece em revelação de palavra, em revelação de vida, em revelação de vivência, é que contém a verdade absoluta do que significa reino de Deus. Porque verdade não é um conceito, não é uma pauta para uma discussão, é uma realidade. Então, olhar para Jesus, o jeito como Jesus vive a sua vida, o jeito como ele manifesta, como se relaciona com o Pai, é uma revelação da verdade do reino de Deus. Então, olhar para a vida de Jesus é conhecer a verdade de Deus, é conhecer a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E quando nós conhecemos essa plenitude daquilo que Deus tem para nós, nós temos a recepção dessa vida abundante, que nós falamos tanto no domingo passado, essa vida plena que vem de Deus. Então o que Jesus está dizendo é que o caminho para o qual ele aponta, o caminho que ele entende que os discípulos já sabem, já de fato foi revelado para eles. Por quê? Qual é o caminho? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Olhar para Jesus, relacionar-se com Jesus, ter Jesus como nosso padrão, é de fato assumir um caminho que vai nos colocar em um relacionamento pleno com Deus. Por isso a fala de Jesus para eles: vocês já sabem o caminho. Mas por que a dificuldade de Pedro, Tomé e Filipe? Que na verdade é a dificuldade nossa, né? Eles vão acabar representando as nossas dificuldades. Porque o caminho de Jesus, a prática de vida de Jesus, as suas palavras, a sua mentalidade, quem ele é, expressa na maior plenitude possível o amor de Deus. É um caminho de amor. Por isso a dificuldade de Pedro e dos outros discípulos. Porque quando Jesus, no capítulo 13, se coloca como alguém que lava os pés dos discípulos, há uma resistência de Pedro. Olha, de mim você não lava os pés. Os meus pés você não vai lavar de forma alguma. Porque paira na cabeça de Pedro e dos outros apóstolos e das outras pessoas, e até na nossa própria cabeça até hoje, que é incompatível ver Jesus servindo as pessoas. Ver Jesus, que é o Mestre, que é o próprio Deus encarnado, lavando os pés das pessoas. Então a própria postura de Jesus, o caminho que Jesus assume, é aparentemente contraditório. Não faz sentido estar diante de um Jesus assim. Então quando Jesus se aproxima de Pedro, querendo lavar os pés de Pedro, Pedro dá um passo para trás: os meus não, os meus pés não. E aí quando Pedro oferece a Jesus o seguimento,
olha, eu vou com você até onde você vai, por que Jesus retruca Pedro? Porque o passo a passo de Jesus é feito na submissão à missão de Deus. E a missão de Deus, ela é motivada pelo amor. É por causa do amor, porque Deus amou o mundo, Ele envia o seu Filho. Então, o passo a passo de Jesus é um caminho de amor. E por que Pedro, Tomé, Filipe, mais ninguém ainda tem a capacidade de estar onde Jesus está? E por que eles devem parar ali para que Jesus avance? Porque eles ainda não têm a capacidade de vivenciar esse amor manifestado por Jesus. Não há no coração deles ainda a possibilidade de vivenciarem o relacionamento com Jesus baseado nesse amor. Por quê? Porque esse amor é um caminho que nos conduz até uma entrega total que pode nos levar à morte. Então, quando Pedro diz, eu vou com você até a morte, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Porque quando no capítulo 18, Jesus está sendo preso, Pedro vê a cena, ele avança no soldado, corta a orelha do Malco, mas ele percebe que Jesus de fato está se entregando, está dando a sua vida. Isso não cabe na cabeça de Pedro. Então mesmo Pedro, que avança para cima do soldado, nega Jesus, porque ver, uma coisa é Pedro ouvir falar desse amor, outra coisa é Pedro ver a manifestação concreta, real desse amor na sua frente. Isso não cabe na cabeça de Pedro. Então ele dá um passo para trás. Por isso a fala de Jesus, você vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ou seja, você ainda não tem o necessário para que você me acompanhe, para que vocês estejam de fato onde eu estou, ou onde eu estarei. Vocês ainda não têm, por isso é importante que eu vá, para que daqui a um tempo vocês possam estar. E aí essa fala de Jesus maravilhosa é, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. O que Jesus está querendo dizer? Muito mais do que uma expectativa escatológica, né, de uma volta de Cristo, que Jesus está no céu, dando uma de pedreiro, fazendo casas, apartamentos, para que um dia a gente vá para lá, e a gente deixa o IPTU, né, o financiamento, e tenha a nossa casa própria lá. Muito mais do que isso, a ideia de casa, de morada, o que ele está dizendo para nós é que a cruz vai consumar aquilo que já foi dito lá no capítulo 1, de que a vinda de Jesus tornaria possível a realidade de fazer de nós filhos e filhas de Deus. É que a cruz, a morte e ressurreição de Jesus, nos traria possibilidade de estarmos de uma forma plena na morada do Pai, na casa do Pai, como filhos e filhas. Então o que ele está dizendo é que eu vou preparar morada para vocês, eu vou para a casa do Pai, ou seja, eu vou tornar possível que vocês se tornem adotados por esse Espírito e passem a ser filhos e filhas do Senhor, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, para onde eu estou indo permanecer, vocês também poderão morar, vocês poderão permanecer. Essa é a grande pergunta do capítulo 1 de André. Onde você permanece? Onde você mora? E retoma aqui, na casa do meu Pai há muitas permanências, há muitas moradas, e eu permaneço na presença do meu Pai, e eu estou indo tornar possível que todos vocês, por meio da fé, tenham também essa morada do Pai. Mas vocês sabem o caminho. Qual é o caminho? O amor. O amor. É um caminho de amor. E por que vocês ainda não estão aptos para ir? Aí a gente entende a continuidade do texto a partir do versículo 15, e esse tema vai aparecer de novo no capítulo 16, que é quando Jesus vai, ele envia o Consolador.
para não nos deixar como órfãos, mas para tornar possível a manifestação na nossa vida desse amor pleno, que só com esse amor pleno manifestado na nossa vida, o seguimento a Jesus se torna possível. Por isso a fala dele que, se não for por mim, ninguém chega ao Pai. Isso é muito sério. Eu não sei se você tem dimensão do que Jesus está dizendo para nós, mas isso é muito sério. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Isso é muito sério. Hoje nós temos um cristianismo que não passa pelo Cristo. Nós temos um cristianismo que não passa por Jesus. Nós temos uma fé que ela ignora Jesus, ela salta a passos largos, arrotando, e arrogando para si uma expectativa de um relacionamento pleno com Deus, mas que está longe de ter passado por Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoas que se dizem íntimas de Deus, conhecedoras de Deus, manipuladoras desse poder de Deus, pessoas que têm uma capacidade de determinar aquilo que Deus vai fazer, o que Deus não vai, mas que quando você se aproxima dessa pessoa, ela não tem nada de Jesus. Nada de Jesus. Nada. Isso é muito sério. Então o que ele está dizendo para nós é que ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele, é que a ética de Jesus, o caminho de Jesus, a vida de Jesus, é a única possibilidade de chegarmos ao Pai. É a única possibilidade. Por que isso? O caminho que Deus abre do céu até nós foi pavimentado pelo amor. Porque Deus amou o mundo que mandou o seu Filho. A missão do Filho é cumprida à base do amor. Ele leva o amor de Deus às últimas consequências. Então só vai ao céu, nesse sentido de relacionamento com o Pai, quem pisa nessa pavimentação do amor. Ou seja, quem anda através de Jesus, quem experimenta no coração esse amor pleno. Então por isso é muito sério. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há possibilidade alguma de vivenciar um relacionamento com Deus na forma plena, se não discernirmos a cruz, a ressurreição e recebermos de fato a visitação desse amor. Isso é qualquer coisa menos cristianismo. Qualquer coisa. Então isso é muito sério, porque o nosso cristianismo hoje é completamente vazio de Cristo. E ontem nós estávamos aqui num mini curso, cujo título era Cristianismo Primitivo, e eu não sei quem estava aqui se lembra, a palavra Cristo, ela aparece 529 vezes no Novo Testamento. 529 vezes no Novo Testamento. Ou seja, é uma palavra-chave. 4 evangelhos falando a respeito de que Jesus é o Cristo. O apóstolo Paulo fala 379 vezes essa palavra. De 529, 379 estão na boca de Paulo. Ou seja, o Novo Testamento é o apontamento de que Jesus é para nós esse caminho de amor. Então isso é muito sério, porque sem essa entrega real, sem essa experiência real do amor de Deus na nossa vida, nós não conhecemos o Pai. Então uma pessoa que tem para si e gosta de dizer para si, para as pessoas, o quanto ela ama a Deus, o quanto ela serve a Deus, mas não manifesta na sua vida essa expressão concreta do amor, ela precisa tomar um remédio rápido. Ela precisa de um aconselhamento rápido, porque o único caminho a Deus passa por Jesus Cristo, e Jesus é a concretização do amor. Por isso a fala, para onde eu vou, vocês ainda não têm capacidade de ir. Por que que vocês não podem ir? Vocês ainda não aprenderam a amar. Vocês não sabem amar.
Vocês ainda não têm, nem vocês, essa manifestação real, concreta do amor. Por isso, o discipulado de vocês, ele é interrompido aqui. Eu preciso ir, me entregar na cruz, consumar o que eu vim para fazer, para da cruz soprar sobre vocês a manifestação real do Espírito, para que aí vocês comecem a experimentar o que é amor de verdade. Por isso, na Bíblia Sagrada, o amor está intimamente ligado com a visitação do Espírito Santo. É intimamente ligado com a manifestação e o derramar do Espírito Santo. É quando Jesus, no capítulo 20, sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, e tem um particular com Pedro no capítulo 21, cujo tema é amor, e Pedro reconhece a Jesus, que ele não ama Jesus de fato, ele é fraterno a Jesus, ele é simpático a Jesus, e nós somos assim às vezes, né? A gente é simpático, Jesus é um cara gente boa, mas se precisar me desgastar por ele, Jesus é gente boa, né? Eu gosto dele, de vez em quando eu tomo um cafezinho com ele, mas tem alguns lugares que ele vai que eu prefiro ficar em casa. Mais ou menos Pedro, olha, você é gente boa, eu gosto de você, as suas palavras são legais, mas eu não te amo desse jeito que você espera, porque eu não estou ainda apto em segui-lo até a morte. Hoje eu sei que o que eu falei lá no 13 foi besteira, hoje eu reconheço, então não vou cair nesse mesmo erro. Então você está perguntando para mim se eu de fato te amo nessa maneira plena a ponto de dar a minha vida por você. Não, eu gosto de você, você é muito legal, mas eu não estou disposto a dar a minha vida por você. E o mais bonito é que quando há um reconhecimento de Pedro de que ele ainda não tem em si esse amor pleno, é que Jesus confia a ele o pastorado, confia a ele o discipulado. Aí Jesus chama Pedro para seguir e confia a Pedro e aos outros o pastoreio da igreja. Ou seja, é quando nós entendemos o valor e a urgência da manifestação do amor, aí sim nós estaremos aonde Jesus está. Porque o caminho que nos leva ao encontro de Jesus e, consequentemente, a um relacionamento pleno com Deus é quando nós manifestarmos, pela ação do Espírito Santo sobre nós, esse amor pleno. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: o amor de Deus é derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que foi outorgado sobre a vida da igreja. Porque sem o amor, sem esse verdadeiro amor, não há seguimento de Jesus. Não há discipulado, não há. Porque somente quando nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, é que nós deixaremos para trás aquilo que nos impede de caminhar em direção a Jesus, após Jesus. E o que é que nos impede de ir após Jesus? Você. O que impede você de ir após Jesus? Você. O que me impede? Eu. Por isso a fala: quem quer vir após mim, faça o que primeiro? Negue-se a si mesmo. Ou seja, ame, a ponto de você estar disposto, disposta a dar a sua própria vida. Aí nós estaremos, de fato, onde Ele está, porque sairemos caminho afora. Caminho afora, atrás dEle, em direção a Ele, experimentando Ele na sua plenitude. Por isso essa fala de Jesus deixa os discípulos confusos. Vocês ainda não entenderam? Olha que coisa séria. Então, por isso eu digo para vocês, e com pesar, que nós hoje temos um cristianismo sem Cristo. Nós temos. Em nome da fé, em nome de Deus, nós fazemos coisas, aplaudimos coisas, incentivamos coisas que Jesus jamais aceitaria, jamais faria. Jamais nós fazemos isso. Então nós dizemos que estamos em Deus, andando com Deus, representando Deus, mas nós não temos a presença de Jesus. E olha que coisa séria. E aqui há um problema para nós.
porque sobre nós tem uma responsabilidade. É que esse caminho para o qual Jesus nos chama, daria para nós uma possibilidade. Você que tem vindo na terça-feira, na nossa Escola do Espírito, já me ouviu falar a respeito disso. Obras maiores. E eu brinquei na terça-feira de que o dia que eu li esse versículo e entendi, porque a gente lê e não entende, né? Mas o dia que eu li, parei para pensar e vi a gravidade daquilo que eu estava lendo, eu fechei a Bíblia, fui tomar uma água e falei, depois eu volto a ler isso daqui. Como assim obras maiores? Você tem noção disso? De que Jesus espera de nós, da sua igreja, obras maiores, as mesmas já é difícil. Se ele parasse aqui, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, a gente já podia desanimar um pouquinho. Agora ele fala as mesmas obras e obras maiores. Há uma expectativa sobre nós, há uma missão sobre nós, foi dado um propósito sobre nós, em dar continuidade àquilo que Deus fez. E como nós faremos aquilo que Jesus fez? Tendo a essência que Jesus teve, o amor, através do derramar desse Espírito Santo, através da presença real desse Espírito Santo. Aí nós conseguiremos, aí nós teremos essa possibilidade, porque nós teremos essa força sobre nós. E aí ele encerra esse bloco, versículo 13 e 14: tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O nosso cristianismo é tão esvaziado de Cristo, que nós retiramos versículos como esse, sabe para quê? Na ideia de que isso daqui é uma promessa de Deus, de que nós, enquanto filhos e filhas ungidos, abençoados, cheirosos, maravilhosos, queridinhos do Pai, temos o céu à nossa disposição. Temos Deus, os anjos, para sustentar os nossos caprichos, os nossos mimos. Então, talvez você já tenha escutado: quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Basta você orar com fé e Deus vai te dar. E por que a gente cai nessa? Porque como o nosso cristianismo é sem Cristo, a gente não entende o que é pedir em nome de. E a gente esquece que Tiago já havia avisado para nós que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. E o que é pedir mal? É pedir para capricho, para mimo, para sustentar egoísmo. E em nome de Deus, a gente brinca aí de... deixa para lá. E aí a gente se perde nisso e a gente esquece que o poder do Espírito, a disposição do céu, a manifestação do sobrenatural está sobre nós para justamente continuar aquilo que Jesus espera de nós. Então, pedir em nome dele é o quê? Como se fosse ele. Nós não estamos como extensão, nós não somos o corpo de Cristo, nós não damos continuidade àquilo que ele deseja fazer, ele não confiou a nós a sua missão. Então, o que é? O que ele está dizendo para nós? Eu garanto, eu sustento, para que não haja dúvida de que tudo que será feito por poder do céu, por intermédio de mim, e não haja glorificação de vocês, porque ele vai dizer, a fim de que o Pai seja glorificado, no Filho, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer, porque há um propósito, há um movimento do céu de salvação de pessoas, para tornar esse mundo melhor, para fazer algo novo, para trazer a vida do céu para nós. E o que Jesus está dizendo é que em nome dele, debaixo do poder dele, da autoridade dele, nós faríamos obras maiores. Então, em nome de Jesus, não é como uma palavra mágica. O que você quer? Eu quero passar de ano. Então ora e no final você não esquece.
acrescente o em nome de Jesus. Você falou? Ah, pastor, eu orei e não passei, mas você falou em nome de Jesus? Não, esqueci então. Ano que vem você lembra. Que se você tivesse falado, eu quero tirar 10 em nome de Jesus, o em nome de Jesus endossaria o seu pedido. Então, se você fizer um jejum ainda, aí, meu amigo, e qual que é a imagem que nós temos? É que Jesus é um burocrata que está no céu, num departamento, como das prefeituras, uma pilha de papel com cabeçalho, pedidos de oração. E aí, a cada oração é como se fosse um formulário que um anjo chegasse, ó, Jesus, mais um, ó, chegou lá de Santa Luzia, ó, é urgente, está aqui. Aí Jesus abrisse, fala, e a gente vai criando os nossos mitos, né? Oração de mãe. Oração de mãe tem mais poder, né? Ai, Jesus. É mãe pedindo para o seu filho. Deixa eu olhar mais aqui. Ah, não. Ela fez um jejum. Ela fez 7 dias de jejum. Está na escola do Espírito. Ah, não. Então, quem que é o pastor dela? Pastor Felipe? Não, pode atender. Anjo, bate a caneta que leva lá, despacha. E a gente tem essa imagem. Quanto mais a gente orar, o nosso pedido vai sendo levantado na pilha, como se Deus estivesse distraído, vendo Cruzeiro, Atlético, né, sofrendo lá no céu, né? E aí a oração fosse: Deus, você está distraído? Ah, esqueci, desculpa. Ainda bem que você orou de novo, porque eu tinha esquecido, vou fazer. Aí manda um Shazam, né, lá na terra, e você acorda com o negócio resolvido. Mas o que Jesus está dizendo para nós é uma outra coisa. É que há sobre nós um poder, há sobre nós, derramado sobre nós, algo muito maior. E eu não estou dizendo que Deus não se preocupa conosco, tá? Não estou dizendo isso. Que Deus não nos surpreende, que Deus não é generoso, que Deus não é misericordioso, que você não deve orar pelas suas causas. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que não pense que o poder do céu está à sua disposição. Não pense isso. Tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Para quê? Para que Deus seja glorificado, para que o propósito seja cumprido. O que Ele está dizendo para nós é que é possível fazer o que Ele espera de nós, as obras maiores, se nós nos abrirmos para esse poder, para a manifestação dessa realidade, para a manifestação dessa ação sobrenatural, porque ela vai nos dar a essência do céu. Qual é a essência do céu? O amor. É o amor que nos permite fazer todas as coisas. Paulo tem o texto de 1 Coríntios, né? Maravilhoso. O amor que supera até mesmo os dons, porque dom vai passar, o amor permanece para sempre, porque Ele é o próprio Deus, é a essência do próprio Deus. Por isso é a marca da eternidade em nós, vamos dizer, o carimbo do céu em nós, é o amor de Deus. É o que nos permite viver aquilo que Jesus espera de nós, fazer o que Ele fez. Não há nenhuma possibilidade de fazer o que Ele fez se nós não vivenciarmos o amor. Não há. Por isso Ele fala para os discípulos e a confusão. Vocês sabem o caminho. Qual é o caminho? O amor. E é o amor que nos coloca onde Ele está, na plenitude. O amor que nos coloca em Deus. O amor derramado por Deus, respondido por nós. Olha que coisa maravilhosa. E por isso nós não precisamos nos sentir órfãos. Olha que coisa maravilhosa. Vocês não estão órfãos. Eu estou com vocês à medida que vocês recebem a visitação desse Espírito e experimentam o amor de Deus. E manifestam esse amor. Vocês são a luz do mundo. Vocês sairão ao mundo afora manifestando esse amor. E é esse amor que nos permitirá você vivenciar, visualizar, testemunhar das grandes e excelentes obras que está sobre nós como expectativa. Se coloque de pé e eu quero orar por você, em nome de Jesus.